Isto já é algo que faz com que você faça uma viagem no tempo. Existem elementos dentro da consciência que quando a gente ativa, isso muda completamente a nossa vida, isso afeta completamente a nossa visão sobre a vida, sobre as coisas e tudo aquilo que a gente está fazendo está na relação de algo bem profundamente conectado conosco. Isso afeta as nossas decisões, isso afeta o nosso destino, isso afeta a nossa vida em um todo. Por isso que é necessário com que a gente realmente venha ter uma consciência matura, venha ter uma consciência onde não existe o arrependimento, ou seja, a porcentagem do arrependimento seja menor do que aquilo que a gente realmente precisa viver, aquilo que a gente realmente deve viver. E para isso é necessário com que a gente venha ter uma consciência de um velho. Exatamente. Eu sei que isso parece meio um pouco esquisito, mas na verdade isso faz muito sentido quando a gente começa a entender como que as coisas funcionam. Tudo isso é um jogo do tempo. O tempo, a gente sabe, é um dos recursos que não é recuperável pelo homem, mas existem formas que a gente pode usar ao nosso favor, que na verdade vai nos ajudar em nós podermos usufruir do tempo de uma forma que seja mais saudável, que realmente nos traga sucesso em tudo que a gente vive. Ou seja, em nós não perdermos o tempo, em nós não ficarmos simplesmente naquele senso do arrependimento. Então, muitas das coisas que a gente vive simplesmente está ou seja, a gente às vezes simplesmente está a viver de uma forma que às vezes as coisas que a gente faz na verdade não faz parte do nosso plano, mas eles estão entrelaçados com aquilo que as outras pessoas falam. Talvez os nossos familiares nos influenciam nas nossas decisões, naquilo que a gente quer fazer. E às vezes a gente simplesmente quer fazer, ou seja, a gente simplesmente quer agradar as pessoas, de tal modo que a gente não dê ouvido a nós mesmos, a gente não venha nos dar uma percepção onde a gente precisa realizar alguma coisa, quer aconteça alguma coisa, quer a gente venha se deparar com situações difíceis. E às vezes esse tipo de consciência onde a gente se torna quase imparável, ou a gente é imparável, onde as decisões de outras pessoas não nos afetam, ele é ativado através de uma consciência matura, através de uma consciência que está muito elevado, que na verdade esta elevação ele é causada através de aprendizagem. A gente, quando se trata de aprendizagem, a gente já relaciona, ou seja, a gente pode relacionar isso com os erros que a gente comete. O erro que a pessoa comete no posterior, ele se torna como um aprendizado. Esta forma de aprendizado é que nos dá uma noção de novidade, de alguma coisa que a gente melhorou, alguma coisa que era necessário com que fosse melhorada para que a nossa vida tivesse mais qualidade. Só que esta qualidade ele vem através dos erros que a gente cometeu. Então isso é um jogo do tempo. A gente muitas das vezes já ouviu falar do viver o aqui e o agora. Este viver o aqui e o agora, a gente deve ter a consciência de que o presente ele não existe. Na verdade, ele é a conexão entre o futuro e o passado. É isto que dá o presente. Para que você venha ter a noção sobre isso, você precisa entender que tudo que você está vendo, na verdade, não é o presente. Tudo que você está a ver é o passado. Este passado é aquilo que está formando tudo que você está a viver, é que está a formar tudo que você está vendo. Toda essa coisa que a gente acha que é o presente, ele está sendo formado pelo passado. E este passado, na verdade, é o futuro. Porque é como se fosse que uma conexão que está além da lógica, mas é possível a gente entender. Se a gente está vivendo uma coisa, a gente não pode esperar outra coisa se a gente está vivendo aquilo que a gente está a viver. Isso é, o passado está formando o futuro, mas na verdade a gente não está formando o futuro, porque o futuro ele já existe. Na verdade, o passado é uma versão do futuro. O passado ele está sendo influenciado pelo futuro. E esse futuro já tem uma consciência, já tem uma forma específica, que ele já tem uma existência, como que ele é, ou seja, como que ele vai existir.
esta forma de já ter uma coisa exata, de uma forma exata de como que ele é, isso já afeta o passado. E esta lógica, esta limitação de entendimento, ou seja, esta forma exata do futuro é que forma o passado. O passado, ele forma o conceito. O conceito é que nos faz com que tudo que a gente está a viver, a gente entenda isso através do passado. Só para voltar no tema principal sobre nós termos uma consciência de um velho. Não se trata de a gente viver como um velho, mas na verdade é sobre a gente ativar um tipo de consciência onde a gente está no presente, no futuro e no passado. Ou seja, a gente está no futuro e este futuro vai afetar o passado para que a gente venha viver algo que realmente era necessário que a gente vivesse. É isso que nos dá a noção ou o sentido de que a gente não deve viver uma vida de arrependimento. Ou seja, você já pode ter a noção, porque há várias pessoas que já viveram vários anos, mas quando olham o passado, talvez essas pessoas se tornam arrependidas por certas coisas que viveram. Isso porque já teve algum fator que afetou com que isso pudesse existir. Não é que a gente venha excluir o arrependimento, mas na verdade é sobre a gente diminuir a porcentagem de nós nos arrependemos que a gente vive. Então, se a gente se arrepende de várias coisas, é porque a gente realmente não viveu do jeito como a gente deveria. A gente não realizou as coisas que deveriam ser feitas. Então, isso já está relacionado com... Então, isso está relacionado com as influências que a gente vive. As influências de outras pessoas, as influências, as decisões que foram influenciadas pelos meios familiares de relação, ou seja, de relacionamentos que a gente cultiva. Isso é uma forma de nós podermos ter a noção de como que a gente é afetado, de modo que isso afeta a nossa decisão, afeta aquilo que a gente vai viver, aquilo que a gente vai alcançar na vida. E isso é uma das formas de a gente perceber que qual é o elemento necessário com que a gente devia ativar dentro da nossa consciência para que a gente não venha viver de este jeito onde as coisas que a gente faz ainda não são exatamente o que deveriam ser feitas. A gente tem trocado as coisas, a gente tem trocado aquilo que era necessário com que realmente fosse a realidade que a gente deveria viver. Isso é afetado por causa de um desequilíbrio em nossa consciência. Esta consciência é a consciência da maturidade. É uma consciência onde já existem os erros. Existe um vídeo aqui no canal onde eu já falava que o bem é formado pelo mal. Mas este mal não se trata do mal que a gente conhece. Na verdade é sobre as dificuldades que formam a realidade. E as dificuldades, elas são situações que acontecem em nossa vida para nós aprendermos as coisas, para nós aprendermos com as dores, para nós aprendermos a como lidar com as coisas, de tal modo que aquela situação venha nos dar a capacidade de vivermos situações que poderão vir, de tal modo que a gente venha viver aquilo que a gente deseja. Esse é o conceito. Não pode haver o bem, ou seja, o bem quer dizer a realidade que a gente vive, ou os desejos que a gente quer viver. Não pode haver esta realidade sem que venha as situações, porque essas situações são como se fossem as formas, ou seja, o suporte onde a gente vai caminhar, onde isso vai nos dar a sustentabilidade em poder continuar a viver aquilo que a gente desejava. Então isso é uma das formas de a gente entender como que funciona a consciência do tempo, do futuro e do passado que formam o presente. Então a forma de a gente ter a consciência matura, na verdade, é nós termos a capacidade de poder fazer uma viagem no tempo. E esta viagem, ele acontece em níveis de consciência. É sobre a gente perceber aquilo que a gente está a viver, ou seja, a gente está consciente de tudo aquilo que a gente está a viver. A decisão que a gente toma, que muda a nossa vida em curto prazo de tempo, porque este curto prazo de tempo é que vai formar a longevidade, ou seja, algo mais longo, algo que dá uma percepção mais ampla sobre como que a nossa vida vai caminhar durante tanto tempo de vida. Isso que vai formar aquilo que a gente vai sentir no futuro, como que vai estar a nossa satisfação
com aquilo que a gente está a viver. Tá? Isso é já uma forma de nós podermos anotar, conscientizar o que a gente está a viver. Então, quando a gente percebe aquilo que a gente está a viver, a gente consegue perceber onde a gente vai estar, o que a gente vai fazer, o que a gente está a fazer, que vai mudar a nossa realidade, que vai afetar aquilo que, quando a gente estiver lá em frente, como que a gente vai estar satisfeito, qual que é o nível ou a porcentagem de satisfação que a gente vai ter em relação ao que a gente já viveu. Então, isso é uma das formas de você, quando você entende sobre isso, você percebe que isso é uma das coisas que faz com que você venha estar mais sério, que você já não venha dar ouvido em várias coisas que na verdade não agregam na sua vida, que não agregam aquilo que você deveria viver. Talvez você tenha uma paixão, mas por certas coisas você ainda é influenciado por aquilo que as outras pessoas falam. E quando você aceita simplesmente aquilo que as outras pessoas falam, você já não vive aquilo que você desejava, aquilo que realmente está conectado contigo, aquilo que realmente está conectado com você, aquilo que realmente faz com que você venha sentir o sentido da vida, aquilo que faz, ou seja, que desperta o propósito de você viver. É isso que faz com que a gente venha alcançar, talvez, arrependimentos depois. Porque mesmo que a gente faça aquilo que as outras pessoas falam, em outro momento, talvez, por circunstâncias, a gente vai começar a fazer aquilo que a gente queria fazer no passado, que a gente foi influenciado. Quer dizer que você simplesmente vai perceber que você perdeu tempo. E lembrar que o tempo é um recurso precioso. Onde você dá a sua atenção, você está criando a realidade. É onde você está verificando a realidade. E quando você não entende, ou seja, quando você simplesmente está dando a sua atenção para coisas que não fazem parte daquilo que você é como se você estivesse jogando o tempo precioso para fora, para o lixo. É como se fosse que você não estivesse dando o valor necessário que você deveria ter dado a um passado. Então, o que esta forma, o que isso ativa em nós, o que isso vem nos fazer refletir, isso já nos dá a noção sobre a disciplina. Ou seja, isso já nos dá a noção sobre um tipo de consciência. Este tipo de consciência ele está relacionado com a disciplina, ele está relacionado com a maturidade. A maturidade é uma das formas de a gente levar as coisas mais sérias. Independente daquilo que as outras pessoas possam falar, é você respeitar a si mesmo, respeitar as suas prioridades, os seus princípios e seus valores, de tal modo que você já não perca tempo, você já não jogue o tempo para fora. Então, isso já faz com que você venha dar um salto no tempo. Você não está simplesmente no presente, mas você pode refletir onde você vai chegar através daquilo que você está a viver. Se são influências de outras pessoas, você já veria um resultado. Só que quando você percebe isso já é a percepção. O poder da percepção, você perceber a realidade em que você está consciente de tudo que está a acontecer com você em nível do tempo, em nível do aquilo que você já está a viver. Só que quando você percebe isso, você já consegue dar um salto. Para que você venha mudar isso, você dá um salto. Quando você acessa o futuro, o resultado daquilo que você está a viver, você já consegue fazer uma reflexão. Será que você vai estar satisfeito com aquilo que você está a viver? Então, quando você já reflete sobre aquilo no futuro, isso trata-se de uma consciência, uma projeção da consciência no tempo, onde você vê o resultado de algo através daquilo que você está a viver. Então, quando você percebe o que você está a viver, você consegue perceber o que você pode viver. Só que quando você ainda não chegou lá, você já pode projetar, já pode estar lá e perceber como que seria o seu nível de satisfação. Então, quando você percebe que o seu nível de satisfação é baixo, é a partir dali onde você já alcança uma maturidade, onde você já encurta o tempo, onde você já consegue ver os erros do tempo, daquilo que você viveu, daquilo que você deu ouvido, as coisas que você fez, mas que não deveriam ser feitas, e as coisas que você deveria ter feito e você não fez. Então você já consegue dar um salto, e quando você dá este salto, você consegue perceber as coisas que não deveriam ser feitas. E a partir dali onde você já alcança a consciência de um velho. Não se trata de ser o velho, se trata da consciência em que você consegue perceber o nível de satisfação
daquilo que deveria ser feito, aquilo que não deveria ser feito, e você dá um conselho para si mesmo. Você consegue se comunicar com este futuro, com o seu eu do futuro, para que você venha afetar o seu passado e assim configurar ou formar o seu presente, formar aquilo que você está a viver. De lembrar, o presente, ele não existe. Ele é a existência, ele está muito mais além. Por isso que ele é formado pelo futuro e pelo passado. Então é necessário que a gente venha ter a consciência que pode afetar o tempo do futuro e do passado. Quando a gente já consegue enxergar o futuro, a gente consegue acessar o passado e damos que a consequência disso seja o resultado daquilo que a gente... Então, uma vez ele tem a consciência matura, ou seja, ele já aprendeu bastante, já cometeu tanto, que a sua vida lá em frente já está com uma percepção mais madura, já está com uma percepção de disciplina, já está com uma percepção onde a decisão de outras pessoas já não fazem tanto sentido, porque ele já sabe as coisas que já viveu, ele já sabe as coisas que já cometeu, ele sabe aquilo que deveria ser feito. Isso é uma consciência de maturidade. Só que essa maturidade, ele pode ser expressa no presente. No presente, a gente reconhece isso como uma forma de a gente levar as coisas mais seriamente, onde as coisas eles são levadas com disciplina, reconhecendo os seus valores, os seus princípios, aquilo que você é. Quando você conhece a você mesmo, você já consegue ser alguém que não é afetado por outras pessoas, alguém que já consegue dominar ou governar o mundo das energias e poder formar a sua própria realidade, formar o seu destino, formar aquilo que você é, aquilo que você deseja, aquilo que você quer viver. E isso é uma das formas de a gente ativar a consciência do velho, a consciência madura, a consciência de um nível espiritual onde a gente já conhece, ou seja, já se reconhece como uma entidade de autoridade, ao ponto de mudar as coisas, ao ponto de nós sermos nós mesmos, independentemente das circunstâncias, porque nós já carregamos as circunstâncias dos erros, as circunstâncias que afetam por nós. E a partir dali, onde a gente já consegue viver aquilo que a gente quer, onde a gente já consegue mudar a nossa realidade, ou seja, fazer a viagem no tempo, no futuro, afetar o passado e mudar a realidade que a gente vive. Se você quiser a segunda parte deste vídeo, deixe no comentário que você pode falar o que você acha deste vídeo, deste conteúdo. Você quer mais sobre isso? Qual é o tema que você quer mais saber? Então, eu agradeço a sua atenção. Se você é novo aqui, faça a sua inscrição, não deixando de ativar o sino de notificação. Deixe seu comentário que eu ainda vou poder compartilhar muito mais com você aqui no canal. Então, nos encontramos em próximo vídeo.